Saúde em Dia de hoje está falando sobre hipocondria. Eu estou conversando com a psicóloga Paula Cruz. Paula, a gente já comentou um pouquinho sobre, né, os fatores que levam a uma pessoa, né, a desenvolver hipocondria. Você também já falou sobre as características. E eu queria saber, assim, se a pessoa, né, começou a identificar que ela está com esse transtorno, o que ela pode fazer? Ela deve procurar uma ajuda especializada? Sim, ela deve procurar, até para evitar um agravamento do quadro, né? Tem níveis, né? Às vezes a coisa começa pequena, com algumas cismas, vamos colocar dessa forma. E se você não for, né, trabalhando isso internamente, isso vai ficando cada vez maior, né? Então, quanto antes, melhor. Procurar essa ajuda especializada, né? Seria o quê? Um psicólogo, um psiquiatra ou um trabalho conjunto? Os melhores resultados que a gente encontra é no trabalho conjunto. Então, você vai ao psiquiatra, vai fazer, então, aí um ajuste, né? Medicamento de psicofármacos, normalmente, né? Ansiolíticos, e aí cabe ao, né? O médico vai ajustar isso a cada pessoa. E a psicoterapia, né? No meu caso, né? Eu trabalho com a psicoterapia cognitivo-comportamental. A gente tem vários estudos que tratam muito da eficácia, né, dos métodos que a gente trabalha para trabalhar esse tipo de quadro. Paula, uma coisa que eu fiquei pensando, pelo fato do hipocondríaco estar sempre procurando médicos e fazendo exames, isso significa que ele previne o aparecimento de doenças? Não. Tem uma curiosidade interessante, né? O hipocondríaco, ele visita vários médicos, vários especialistas, exceto o psiquiatra, né? Por que Ou será? qualquer outro profissional da área psi, né, que vai trabalhar esses transtornos mentais. Na verdade, a grande dificuldade do hipocondríaco procurar ajuda que realmente vai ser efetiva para o quadro dele é que ele tem uma sensação de estar sendo desacreditado, né? Porque se ele vai ao psiquiatra ou vai ao psicólogo, ele está partindo do pressuposto que aquilo é doença mental, né? Que aquilo é de fundo emocional, que aquilo é uma criação e não realidade. E o hipocondríaco, ele acredita que aquilo é real, que ele realmente está tendo aquilo. Então, já é difícil ele chegar a esses profissionais, né? Normalmente, ele chega não por vontade própria, né? Ele chega porque as pessoas que estão em volta, os parentes, os familiares insistem, ou um outro médico que não está na área psi, um clínico geral, um cardiologista, né? Outras especialidades, com um jeitinho, colocam para aquele sujeito e ele fala assim, tá, vou lá ver se é isso. Mas ele chega para nós, eu posso falar da minha área, né? Ele chega ao psicólogo muito relutante, ele chega querendo te convencer que ele realmente tem aquilo, ele quer que você se torne um que ele aliado. Tem uma outra doença. Ele quer alguém que... o hipocondríaco, ele tem muito desamparo, né? Ele precisa muito de atenção. E ele chega querendo que você diga, não, você não tá louco, né? Você tem isso mesmo, esses profissionais todos são incompetentes, né? Ele tem essa relutância, né? E você está falando, né, que geralmente o hipocondríaco chega no consultório pela ajuda dos familiares, né, ou dos amigos, ou de alguém que está próximo. Qual que é o papel dessas pessoas para ajudar o hipocondríaco a perceber que ele tem um problema, né, e até a conduzir essa pessoa a uma ajuda especializada mesmo? Eu escuto muito de pacientes com esse quadro a frase assim, eu sou desqualificado, ninguém acredita em mim. Ninguém acredita em mim. Mas, Paulo, eu não sou... eu não sou maluca, eu não tô doida, sabe? Eles chegam com esse desamparo, porque às vezes a abordagem que esses parentes, esses familiares e até alguns profissionais, né, têm, é aquela abordagem do tipo, para de frescura, você não tem nada, você tá com a saúde ótima, você fica procurando problema onde não tem. E às vezes essa abordagem faz com que o sujeito, tipo, fique assim, eu com minhas preocupações aqui, aí eu vou para a internet ali, eu descubro um método ali, eu faço por mim mesmo, né? Então, é importante que o familiar alerte, que o familiar converse, mas que tenha uma abordagem empática, né? Assim, olha, eu entendo que você se sinta dessa forma, que você veja as coisas dessa maneira, mas vamos, né? Vamos pensar, quem sabe esses profissionais vão te ajudar até a lidar com isso que você sente, né? Até para você entender melhor. E então, o jeito de abordar vai pesar, vai ser decisório para esse sujeito se colocar à disposição de se tratar daquele sujeito que não. Mas eu acho que isso vem muito da falta de informação
pela forma como a gente trata o tema também, até como uma questão pejorativa. Sim, Que a gente, cultural já. É cultural, né? A gente brinca muito, fulano é hipocondríaco, e não considera isso como uma doença séria. Sim. Né? Acho que é isso mesmo. É por isso que você comentou que o paciente chega lá desacreditado. Sim. Porque realmente ele não se sente acreditado pelos médicos que ele tem uma doença, né? Que realmente ele não tem uma doença física. E se sente desacreditado pelas pessoas que estão em volta por acharem que ele não tem alguma coisa que seja psicológica, na verdade. Me veio até uma outra coisa aqui, que eu acho que é importante colocar, que é a associação disso com outros quadros. Muitos hipocondríacos, eles chegam ao consultório do psicólogo e do psiquiatra por conta de uma comorbidade. O que é isso? Uma outra doença que apareceu em decorrência daquela. Então, ele é hipocondríaco, mas é depressivo. Ele é hipocondríaco, mas teve crises de pânico, vamos dizer assim. Então, aí, para essas outras doenças, ele até se coloca. Ele fala, né? Fala assim, não, eu vou, que eu tô meio deprimido, que não sei o quê. Aí ele vai, ele chega no consultório, muitas vezes a gente tem que começar pelo quadro depressivo, mas depois ele já fez um vínculo com você, aí você vai trabalhar a hipocondria. Então, né? A hipocondria, no caso, ela faz parte de outras doenças? Como é que ela faz parte? Ela é uma doença independente. Mas é muito comum você ver ela associada a outros quadros. Principalmente aos quadros de ansiedade, né? E aos quadros de depressão. Mas ela pode se apresentar isoladamente também? Pode sim. Mas é muito comum você perceber, até pelo desgaste. Então, você está desacreditado, você está desamparado, ninguém acredita em você, você não, né? Conviver com essa preocupação diária causa prejuízos sociais. O hipocondríaco tem muito prejuízo social. Ele é visto como uma pessoa enfadonha. Ele é prolixo nas explicações, sabe? Ele quer o tempo inteiro dar aula sobre medicamento, sobre doença. Ele acaba ficando isolado porque as pessoas acabam se afastando. Né? Então, isso tá um passo de desenvolver, por exemplo, o quadro depressivo. Né? Então, é muito comum você ver essa associação por conta do desenrolar do quadro do transtorno de ansiedade e doença. E você comentou a respeito do uso da internet para fazer essas pesquisas, né? Qual remédio eu vou tomar, qual sintoma eu tenho. Eu vi um termo, cibercondria. Esse termo, ele existe mesmo? Mais pós-moderno, né? Porque tem a ver com o nosso tempo, né? E qual que seria a relação com a hipocondria? Exatamente. Nada mais é que essa busca que você tem, às vezes de forma até muito compulsiva, né? Excessiva, de ficar pesquisando na internet doença, sintomas, formas de tratamento, e aí você se vê ali horas e horas ali na frente não falo nem do computador mais hoje, né? Do celular, né? E você fica ali pesquisando isso o tempo inteiro, e aí quando você não está pesquisando, você está pensando, você está ali se apalpando, tentando entender, tentando achar, né? Tudo que você leu no seu corpo, e, enfim, né? Mas, Paula, essa busca na internet de sintomas, né? Fazer pesquisa na internet é uma coisa muito comum. Até onde isso é nocivo ou não? Para o hipocondríaco, isso é nocivo 100%. Né? Se você quiser começar a trabalhar, se você se identificou, viu que tá com... eu acho que eu tenho isso que a Paula tá falando, alguma coisa assim. Um bom começo para você é parar de pesquisar sintoma, doença na internet. Já é um bom começo, né? E se você quiser conversar sobre isso, que procure um profissional para trocar uma ideia com relação a isso. Uma outra coisa que é legal, assim, para começar a trabalhar o quadro, é você parar para reparar no tipo de preocupação que você tem. E tentar meio que classificar ela, né? Assim, peraí, será que essa preocupação é devida? Será que tem uma outra forma de eu explicar isso aqui, essa manchinha? Minha garganta tá arranhando, né? Não ficar com a primeira interpretação, com a primeira explicação que ocorre a você, né? Tá, pode ser um câncer de garganta? Pode ser, mas o que mais pode ser? Né? E aí você começa a ampliar a possibilidade que vem à sua cabeça, e aí depois vai testando. Qual dessas opções que estão aqui na minha cabeça tem mais razão de ser? O que tem fundamento, né? Que aí você vai começar a separar as preocupações que são objetivas das preocupações que são
subjetivos, né? Hipotéticas, né? Hipóteses, os e se isso, e se aquilo. Já é um bom começo para você evitar cair nessa dinâmica. A gente prestou atenção, né, em casa, quem tá na internet assistindo a gente aí nas Uhum. dicas da Paula, né? Uhum. Paula, obrigada pela sua participação Eu no que programa. agradeço, foi um prazer novamente Adoro estar aqui quando com você vocês. vem aqui. Espero que você volte mais vezes pro Saúde em Dia. Obrigada, espero voltar mesmo. Quem está assistindo a gente, que perdeu alguma coisa, assista as reprises na nossa programação ou no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau.